Olá e sejam bem-vindos ao podcast Ela Adora Crime. O meu nome é Catarina e hoje vamos falar sobre um famoso assassino português com uma história relativamente recente, conhecido como Cabo Costa, o monstro de Santa Combadão. Desenhou-se o retrato robô, pediu-se ajuda ao FBI, mas o estripador de Lisboa nunca foi encontrado. Depois de este ter oferecido resistência. Atolha nos pés com um fio de nylon e fosse um cadáver até aqui à barragem do Raiva, na esperança de que a água engolisse mais um dos seus segredos. António Luís Rodrigues da Costa, mais conhecido por Cabo Costa, nasceu em 1953 na cidade de Santa Combadão, distrito de Viseu. Como o próprio título indica, António trabalhava na GNR e ficou com este título durante 25 anos até 2004. Para quem não sabe, quando um polícia da GNR está na categoria de cabo, as suas funções passam por comandar a esquadra ou uma patrulha e agir quase como se fosse um chefe de equipa. Geralmente corresponde à primeira ou à segunda graduação que pode ser obtida por um soldado. E se por acaso houver por aqui algum polícia e reparar que eu estou a dizer barbaridades, que me corrija, por favor. Já na reserva, e aqui à parte, a reserva é quando um polícia está prestes a entrar na reforma, mas que ainda pode ser chamado para o exercício de funções de interesse público. Então, já quando estava na reserva, o Cabo Costa continuava a ser bem visto pela população local, participando ativamente em atividades da igreja. Como era um guardião da lei, por assim dizer, acabava por transmitir uma sensação de confiança aos seus conterrâneos. Nunca ninguém poderia imaginar que dentro daquele senhor sábio e bem parecido poderia estar um monstro sádico e perverso capaz de cometer tantas atrocidades. A 24 de maio de 2005, António estava a conduzir o seu carro numa zona perto da sua casa quando encontrou no caminho Isabel Cristina Isidoro. Isabel tinha 17 anos e já conhecia Cabo Costa. Como eram vizinhos, ele questionou-lhe se ela queria boleia para casa, algo que ela aceitou, pois não haveria mal nenhum em apanhar boleia com o seu vizinho polícia, certo? Durante o caminho, o cabo questionou Isabel quando ela iria pagar-lhe os 25 euros que ele lhe havia emprestado no dia anterior. Isabel respondeu-lhe que não tinha condições de devolver esse valor no imediato, mas que estaria disposta a pagar de outra forma. Sim, dessa forma que vocês estão a pensar. Costa nem pensou duas vezes e aceitou a oferta de imediato, levando então o carro para um local ermo para poderem proceder ao pagamento da dívida na mala do carro. No final, a Isabel disse-lhe que iria fazer queixa dele à polícia por violação, algo que iria certamente estragar a imagem imaculada dele, o que fez com que o cabo perdesse as estribeiras e começasse uma enorme discussão com ela, empurrando-o contra o veículo. Devido ao forte embate de cabeça no carro, Isabel rachou a cabeça e começou a sangrar e a espumar-se no mesmo momento, dando a ideia de estar com convulsões. Quando se apercebeu do estado de Isabel, o cabo Costa preferiu sufocá-la em vez de prestar auxílio, e posteriormente desfez-se do corpo de Isabel. António tinha um apartamento de férias na Figueira da Foz e decidiu levar o corpo de Isabel para lá para conseguir desfazer-se do mesmo no mar. Antes disso, colocou o corpo num saco de serapilheira juntamente com um pedaço de cimento para que afundasse e ficasse lá, atando-o depois com um fio de nylon. António tinha a certeza que Isabel nunca seria encontrada, mas não poderia estar mais errado. A 31 de maio de 2005, o corpo de Isabel foi recuperado após ter dado à costa dentro de um saco de serapilheira e ter sido encontrado por um pescador perto da praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. Segundo o relatório da autópsia, entre algumas outras lesões, foi também encontrado um material estranho nas vias respiratórias do corpo, o que significa que entrou água nas mesmas. Afinal, Isabel ainda estava viva quando foi atirada ao mar. Assim, declarou-se como causa da morte asfixia por afogamento. Apesar disto, o corpo de Isabel só foi identificado um ano mais tarde. A sua família nunca chegou a apresentar queixa acerca do seu desaparecimento, pois achavam que ela tinha fugido para outro país. António voltou à sua vida normal, mas uns tempos mais tarde voltou a atacar. Parecia que a matança da Isabel tinha despertado nele uma vontade inigualável de matar, estando a tornar-se um predador à procura da próxima vítima. Mariana Gonçalves Lourenço nasceu a 29 de abril de 1987 e estudava na Escola Superior de Tecnologias e Gestão de Oliveira do Hospital.
Foi na manhã de 14 de outubro de 2005 que teve a má sorte de se cruzar com António, que estava a tratar do seu jardim, quando ela passou pela sua casa. Como eu já disse anteriormente, o facto de ser um meio pequeno facilitava a interação entre os locais, que se conheciam todos, e António e Mariana não eram exceção. Ela não estranhou quando ele a chamou e começou a conversar com ela. De alguma forma, ele conseguiu convencer Mariana a dirigir-se com ele a um barracão que havia próximo da sua propriedade, de forma a poder mostrar-lhe uma coisa. Mariana confiava em António, e a distância não era muito longa, então acabou por aceitar. Ao chegar ao local, o Cabo Costa começou a agir de uma forma muito estranha, começando a insinuar-se a ela, dizendo que ela era muito bonita, até que tentou beijá-la. A Mariana, como é óbvio, rejeitou os avanços dele e empurrou-o. Mas mais uma vez foi a ameaça de denúncia do Cabo, tanto aos seus pais como à polícia, que o levou a perder a cabeça, assim como já tinha acontecido anteriormente. Sem qualquer hipótese de se defender de António, quer pela diferença de força física e quer pela ausência de alguma arma que pudesse suprir essa necessidade, Mariana acabou por tornar-se uma presa fácil para tamanho predador. António conseguiu aproximar-se do pescoço de Mariana, sufocando-a até à morte. Mais uma vez, António viu-se na necessidade de se desfazer de outro corpo. Como o primeiro local não tinha sido bem sucedido e o corpo tinha acabado por ser encontrado, o Cabo Costa decidiu procurar outra localização. Antes disso, preparou o corpo exatamente da mesma forma que tinha feito com o de Isabel, dentro de um saco apertado com um fio. O local escolhido para depositar o corpo foi a barragem do Coiço, em Penacova. António considerou que este seria o local ideal por ter águas mais profundas, mas mais uma vez o seu plano saiu furado. Alguns meses mais tarde, no dia 1 de junho de 2006, partes do corpo de Mariana começaram a aparecer. Depois, foram descobertos perto de uma grelha de entrada do túnel de acesso de água das turbinas de uma pequena central hidroelétrica da zona, mais pedaços do seu corpo. O seu corpo, quando foi encontrado, já estava em elevado estado de decomposição. Então, quando um funcionário estava a fazer a limpeza de manutenção do local, com uma espécie de máquina que parecia uma garra, foi fácil a máquina conseguir agarrar estes pedaços, trazendo-os à superfície. Após conseguir desfazer-se da sua mais recente vítima, António seguiu a sua vida normalmente, sem levantar qualquer suspeita, mas na sua cabeça já começava a questionar-se quem poderia ser a próxima. Joana Margarida, nascida a 28 de dezembro de 1988, era vizinha do Cabo Costa. António conhecia-a desde criança e a sua família nutria uma grande admiração e sentimento de respeito por ele. No dia 8 de maio de 2006, António decidiu atacar novamente. Joana geralmente voltava da escola a pé, passando então na porta de António. Assim, António meteu mais uma vez conversa com a rapariga. E teremos aqui um modus operandi a formar-se, convidando-a para ir com ele ao barracão onde tinha levado Mariana. Joana aceitou, mas António não conseguiu esconder a sua ansiedade e começou a insinuar-se a Joana mesmo durante o caminho. A vontade era tanta que ele nem se conseguiu conter e aguardar. Joana recusou-se e disse-lhe que ia contar tudo o que ele estava a fazer. Costa não se deixava intimidar por estas ameaças, ficando cada vez mais provocador. Mais uma vez, atirou-se em direção a Joana de forma a poder sufocá-la também. Joana não se deixou ficar e lutou pela sua vida. Atirou-lhe a mochila à cara e lutou com ele, conseguindo deixar marcas em António, algo que nenhuma das outras raparigas conseguiu fazer antes, e arranhou-lhe os braços e o pescoço. Mas esta não seria a única evidência do crime de António. Ele usou o mesmo método para se desfazer do corpo de Joana, mas ao colocá-la no carro, não reparou que algumas gotas de sangue lá ficaram. Anteriormente, quando estavam a lutar, também não tinha reparado que, no meio desta luta, os óculos da Joana caíram da face dela e se partiram, tendo ficado deixados para trás no tal barracão. António dirigiu-se novamente à mesma barragem, atirou o corpo e seguiu a sua vida. Joana foi a última vítima do Cabo Costa. No dia 24 de junho de 2006, o seu corpo foi encontrado. Nesta altura, este lado secreto e obscuro de Cabo Costa estava já bem perto de ser descoberto. A polícia judiciária começou a juntar as peças do puzzle e chegaram à conclusão de que o agressor poderia muito bem ser António Costa, apesar de ter participado nas buscas pelos corpos e de ter dado apoio aos familiares das vítimas.
Tendo Costa como suspeito, cerca de um mês depois do seu último crime, a polícia iniciou algumas buscas nas suas casas, quer na de Santa Combadão, quer na da Figueira e também no seu carro, no seu Fiat Punto. Aqui, sem sombra de dúvidas, foi possível reunir os elementos necessários para o acusar destes homicídios. Foram encontrados os pingos de sangue de Joana na mala do carro, assim como os seus óculos perto do barracão. De Isabel, António guardou uma caneta Bic azul. De Mariana, foram encontrados fios de cabelo também no barracão onde foi atacada. Na sua casa, em Santa Combadão, também foram encontrados sacos idênticos aos encontrados com os corpos. Foram feitas análises aos cadáveres com o objetivo de descobrir se o cabo Costa tinha mantido algum tipo de relações sexuais com as vítimas antes ou depois de as matar. No entanto, esta revelou-se uma tarefa árdua e sem resultados, porque o estado de composição dos corpos, que foram atirados ao mar ou ao rio, não permitiram os especialistas concluir a existência de algum tipo de provas. António foi detido em junho de 2006 e acabou por confessar ter assassinado os jovens. Deu detalhes de como agia e de como se livrava dos corpos, sendo possível assim fazer a reconstituição dos crimes. Costa disse ao juiz de instrução, durante o inquérito preliminar, que teria mantido uma relação sexual consensual com a primeira vítima, tendo-a sufocado quando ela o ameaçou de uma denúncia. No que toca à segunda e à terceira vítimas, pediu-lhes um beijo e sufocou-as quando se recusaram a dar-lhe, tendo-o ameaçado com uma denúncia às autoridades. No entanto, algum tempo depois, Costa mudou de ideias e acusou o tio de Mariana por ter cometido estes crimes. Alegou ter sido coagido a confessar pela polícia judiciária. Mas o seu telefone tinha sido colocado sob escuta durante a investigação e acabou por ser ouvida uma gravação onde ele confessa à sua família a realização dos crimes. Todas estas provas foram suficientes para poderem acusá-lo. O julgamento teve início a 4 de julho de 2007. O Tribunal da Figueira da Foz determinou que o julgamento fosse à porta aberta, permitindo que o público e jornalistas assistissem às sessões. Ele foi acusado de 3 homicídios, 3 crimes de dissimulação do corpo, um crime de profanação do corpo, por ter despido um dos cadáveres, 2 crimes de tentativa de coação sexual e um crime de denúncia caluniosa, por ter acusado o tio da vítima Mariana Lourenço dos crimes. Durante o julgamento, Costa alegou a sua inocência e permaneceu mudo, com exceção da primeira e da última sessões do tribunal. O Ministério Público pediu uma pena de 25 anos de prisão, o máximo permitido pela lei portuguesa, e alegou que só não solicitava uma pena maior por impossibilidade legal. A 31 de julho de 2007, Costa foi considerado culpado pelos crimes, tendo sido então condenado a uma pena de 25 anos, que originalmente foi de 64 anos e 5 meses, mas reduzidas a 25 anos pelo motivo referido anteriormente. A lei portuguesa não permite que haja acumulação de penas e diz que quando alguém tiver praticado vários crimes, é condenado numa única pena que não pode ultrapassar os 25 anos em caso de pena de prisão. E aqui, como em outros casos portugueses que irei eventualmente falar, levanta-se sempre a mesma questão sobre o tempo máximo de 25 anos ser ou não apropriado. E aqui, introduzindo um pouco a minha opinião e percebendo que o objetivo da justiça portuguesa é o da reabilitação e da reinserção social, eu não concordo que a pena máxima deva ser apenas de 25 anos. Por outro lado, eu também não concordo com a pena de morte, porque eu não acredito que acabar com a vida daquela pessoa vá adiantar de alguma coisa, a não ser, por exemplo, uma vingança, entre aspas, dos crimes que ele cometeu. Eu acho que deveria ser considerada a pena de prisão perpétua, mas sem a possibilidade de ser revogada em casos específicos como este, como acontece em alguns países europeus. Assim garantia-se que a pessoa nunca mais iria sair em liberdade e ficava enclausurada o resto da sua vida, não havendo a possibilidade de voltar a cair na tentação. Nem possibilidade de haver uma condenação por prisão perpétua, então eu acho que pelo menos deveria haver uma reavaliação do estado de condenado, podendo a pena inicial, por exemplo, ser aumentada caso esta pessoa não tivesse uma avaliação positiva, que é algo que acontece, por exemplo, na Noruega. Mas isto é apenas a minha opinião. O que é que vocês acham?
Vocês concordam, discordam? Façam-me chegar as vossas opiniões nos comentários, no Instagram, onde quiserem. Voltando então ao caso, e para finalizar, há também suspeitas de que podem ter havido outras vítimas de António, mas isto nunca foi confirmado, nem há provas de tal. Eu apenas vi algumas notícias, então achei que deveria dar aqui essa informação. E para deixar aqui um update neste caso, o Cabo Costa começou recentemente a ter direito a saídas precárias da prisão em maio de 2021, tendo ficado 3 dias num estabelecimento de recolhimento em Évora, o que não foi muito aceito pela sociedade e pelos familiares das vítimas, como é perfeitamente compreensível. E foi esta a notícia mais recente que eu consegui encontrar sobre o Cabo Costa. Chegamos assim ao final de mais um caso aqui no Ela Adora Crime e eu peço desculpa caso algum detalhe esteja meio confuso, mas de facto a comunicação social portuguesa nesta altura não era super excelente a escrever notícias e então há algumas notícias repetidas e algumas notícias também contraditórias no que toca a datas, portanto há alguns detalhes que podem ter simplesmente falhado. Mas deem-me a vossa opinião e para me ajudarem na divulgação e crescimento do podcast, compartilhem-no com os vossos amigos. Já sabem, podem também ver algumas fotos deste caso no Instagram @ela.adora.crime.podcast. E eu espero que tenham gostado deste episódio e vemo-nos no próximo. Beijos!